Uma pergunta que me fazem com uma frequência alta e que eu nunca vi uma resposta satisfatória, e que tem muita gente tomando decisões radicais de estudo baseado em lendas urbanas, é se redação e matemática valem mais que as outras áreas do Enem. E por incrível que pareça, a resposta que eu mais ouço por aí não é a resposta verdadeira. Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, destrinchando matematicamente qual a diferença que essas áreas podem ou não fazer na sua nota e te dar mais informação para você tomar boas decisões do que priorizar nessa reta final do Enem. Então bora para mais um vídeo do canal. E aí pessoal, tudo bem? Então vamos pegar essa pergunta de redação e matemática valem mais que as outras áreas? E vamos dividir essa pergunta em duas outras perguntas para ficar mais fácil a gente trabalhar com elas. A primeira pergunta vai ser: se eu for na média das outras pessoas, redação e matemática valem mais do que as outras matérias? Se eu tiver um número de acertos médio, vale mais? E a segunda pergunta vai ser: se eu for muito bem em matemática e redação, ou seja, se eu quase gabaritar matemática e redação, eu vou ter uma nota maior do que se eu quase gabaritar as outras áreas do conhecimento? E a resposta para essas duas perguntas você pode ver matematicamente analisando os resultados do Enem do ano passado. Eu vou colocar um link aqui para o site do INEP com o resultado do ano passado para você poder avaliar por conta própria. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma análise rápida para você e vou te falar o que eu acho que você pode fazer em relação a isso. Então vamos lá. Abrindo o documento que eu vou colocar aqui na descrição do INEP com o resultado final, você tem acesso a várias informações sobre a prova. Quantas pessoas se inscreveram, quantas pessoas faltaram, quanto custou para o governo fazer o Enem. Mas tem duas informações que importam muito para a gente para essa análise, que são as notas médias em cada área e as notas máximas em cada área. Então, para responder a nossa primeira pergunta, que é: se eu tiver um desempenho médio na prova do Enem, nas áreas de redação e matemática, eu vou ter alguma vantagem em termos de nota? E aí, analisando o documento, em termos de notas médias, você vai ver que matemática não é muito diferente das outras áreas. É muito parecido com as outras áreas. Ou seja, se você for, na média, tiver um desempenho médio de matemática em número de acertos, você não vai ter uma vantagem em termos de nota média no Enem. Só para você ter uma ideia, a nota média de linguagens é maior que a nota média de matemática, por exemplo. Agora, para redação, você já nota uma diferença. A nota média de redação é significativamente maior do que a nota média das outras áreas. Ou seja, se você tiver um desempenho médio em todas as áreas e o desempenho médio em redação, a sua nota de redação vai puxar a nota um pouquinho para cima. Para você ter uma ideia de proporção, a nota média de redação é 20% maior que a nota média de natureza, por exemplo. Então, respondendo à pergunta: matemática e redação valem mais que as outras áreas? Se você é uma pessoa que tem um desempenho médio, matemática não vale mais. Redação vale um pouco a mais. Então vamos para a segunda pergunta. Se eu tiver um resultado excepcionalmente bom em matemática e redação, isso vai fazer diferença na nota? E para fazer essa análise, você vai no mesmo documento, mas em vez de lidar com as notas médias, você olha as notas máximas. E o que você vai reparar é que tanto matemática quanto redação tem uma nota máxima significativamente maior que as outras áreas do conhecimento. A nota máxima de redação no ano passado foi 1.000 e a nota máxima de matemática no ano passado foi 975. Já a nota máxima de linguagens, por exemplo, foi 801. Então, se você fizer uma proporcionalidade, você vai ver que a pessoa que melhor foi na redação teve, para apenas uma área do conhecimento, uma nota 25% maior que a pessoa que melhor foi em linguagens. E uma lógica muito similar se aplica à matemática. Então, na composição da sua nota final, se você está aplicando para uma universidade que usa uma média aritmética simples, ou seja, todas as áreas têm o mesmo peso 1, vai fazer diferença você ter ido mega bem em matemática e redação, quando comparado com uma pessoa que, por exemplo, foi super bem em linguagens e humanas. Traduzindo isso para você: uma pessoa que foi na média em todas as áreas do conhecimento, mas foi super bem em linguagens e natureza, por exemplo, comparado com uma pessoa que foi na média em todas as áreas do conhecimento, mas foi super bem em matemática e redação, a pessoa que foi super bem em matemática e redação vai ter uma nota significativamente maior do que a outra pessoa. Mas quando você ainda está aprendendo as coisas, indo meio que na média no Enem, se você comparar uma pessoa que foi mal em tudo,
mas foi na média em matemática, ela não vai ter vantagem em relação a uma pessoa que foi mal em tudo e foi na média em linguagens, por exemplo. Agora, se você comparar com uma pessoa que foi mal em tudo e na média em redação, a pessoa que foi na média em redação tem uma ligeira vantagem. Então, redação é uma área do conhecimento que, independentemente do nível que você está em relação ao Enem, sempre vale a pena você dar uma priorizada em redação. Já a matemática começa a fazer mais diferença quanto melhor você vai. Mas talvez a coisa mais importante que eu tenho para te falar nesse vídeo é que se você faz essa comparação usando uma universidade que usa uma média que todas as áreas têm peso 1, isso faz alguma diferença. Mas qualquer que seja a variação de pesos para você entrar no curso na faculdade que você quer, já não faz muita diferença mais essa vantagem que redação e matemática podem ter. Ou seja, se você quer uma faculdade que qualquer área do conhecimento tem peso 2, já é um peso muito superior a esses 20 ou 25% que te dariam a mais matemática e redação. Porque um peso 2 em relação ao peso 1 é 100% de acréscimo. É bem melhor do que 20 ou 25%. Então essa preocupação, essa vantagem que redação e matemática podem te dar, é muito mais para faculdades que têm média simples, peso 1 em tudo. E independentemente da vantagem que matemática e redação pode te dar, ou que um peso maior numa área do conhecimento pode te dar, eu não recomendo de forma nenhuma você abandonar o estudo das outras áreas. Porque se você fizer o básico bem feito nas outras áreas, você já vai acima da média. Se você errar um monte de questão fácil nas outras áreas, o TRI vai te punir muito e sua nota vai cair muito. Então deixa eu te dar um resumão dos achados dessa análise. Se você é uma pessoa que vai na média, estudar mais matemática não vai te dar muita vantagem. Redação já começa a te dar uma vantagem. Se você é uma pessoa que já está num nível elevado, matemática começa a ter um alto impacto na sua nota. Mas esse impacto de matemática e redação só vai ser real em faculdades que têm o peso 1 para todas as áreas. Qualquer variação de peso, a outra área que está tendo um peso maior já eleva muito a vantagem em relação à matemática e redação. E todas essas vantagens, tanto de redação e matemática quanto de um peso maior, não é motivo suficiente para você abandonar qualquer área do conhecimento. Porque se você abandonar uma área do conhecimento, você vai errar as questões fáceis. Se você errar as questões fáceis, sua nota na área vai lá para baixo, porque o TRI pune quem erra as questões fáceis. Então você tem que saber o básico bem feito de todas as áreas. Mas eu acho sim que se você quer uma faculdade que usa média simples e peso 1 em tudo, vale a pena você destacar um pouco mais de tempo na sua semana para matemática e redação. Para redação sempre vale a pena você destacar mais tempo. Primeiro porque é a área que é mais fácil evoluir a nota. Segundo porque é a área que tem um maior peso virtual, quando o peso é 1 em todas as áreas. E para matemática eu acho que vale a pena você garantir que está sempre em dia com a matéria, fazendo bastante exercício, que é o que eu recomendo na maioria dos meus vídeos, para você tentar fazer um pouco de exercício de matemática todo dia. E essa diferença vai começar a fazer algum efeito quanto melhor você for na área de matemática. Se você ainda vai na média, não faz muito efeito. Então eu espero que com o vídeo de hoje tenha finalmente essa pergunta tenha sido respondida de um jeito mais claro e específico. Redação sempre faz diferença, matemática faz maior diferença quanto melhor você vai, mas nenhuma delas faz diferença se o outro peso é maior em outra área do conhecimento ou se você vai muito mal em alguma área. Porque aí o que você ganharia nessas áreas você vai acabar perdendo por errar questão fácil em outra. Então o vídeo de hoje é isso. Obrigado.